Bom, companheiros, essa semana aqui nós tivemos três acontecimentos, tivemos ou vamos ter ainda três acontecimentos importantes. O primeiro deles é a situação interna do governo, do PT, onde houve toda uma crise, onde a crise existente ela foi administrada com indicação do vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, para o cargo de articulador político do governo. O segundo fato foi a votação em caráter de urgência da PEC, né? Da proposta de emenda constitucional 4330 da terceirização. Bom, e finalmente amanhã nós teremos o segundo ato convocado pela direita contra o governo PT. Então, o nosso objetivo aqui hoje é analisar um pouco esses três acontecimentos, ver a relação que eles têm entre si e procurar entender um pouco melhor o desenvolvimento da situação política, né? Bom, com relação ao primeiro problema da articulação do governo e tudo mais, né, nós nos defrontamos aí com duas análises opostas que apareceram na imprensa durante esse período. De um lado, alguns setores analisaram, tiraram a conclusão de que o PMDB teria tomado conta do governo, né? De outro lado, outros setores analisaram que o PMDB, na realidade, ele está no governo, mas em grande medida está fora do governo. Então, a grande pergunta é: qual das duas avaliações está mais próxima da realidade? Eu acho que a segunda avaliação está mais próxima da realidade, porque o que a gente vê é uma ruptura total do PMDB com o governo do PT. A ação do PMDB no legislativo é totalmente oposta à política do governo. O PT... A presidenta da República convocou Michel Temer para ver se ele consegue, né, estabelecer uma ponte, um elo de ligação, uma linha de comunicação com os integrantes da bancada PMDBista no Congresso. E a primeira reação, pelo menos, da bancada foi impor mais uma derrota ao governo, que vem sendo derrotado sistematicamente no Congresso, no que diz respeito à quebra do sigilo do BNDES. O BNDES, como vocês sabem, foi utilizado aí para financiar uma série de setores do capital estrangeiro, do capital nacional, inclusive no estrangeiro. Os setores de direita já estavam pedindo, inclusive, a extinção do BNDES, né? Não querem mais esse financiamento, essa é uma reivindicação dos bancos. Eles acham que o Estado Nacional não pode financiar o capital estrangeiro, o capital nacional. Ele tem que financiar os bancos, né? Ele tem que manter uma determinada situação econômica e financiar os bancos. Mal o Michel Temer assumiu a coordenação do governo, a bancada do PMDB, que é a bancada do próprio partido do Michel Temer, impôs ao governo uma nova derrota, o que mostra que o PMDB está praticamente rompido com o governo, que ele não tem uma política de conciliação com o governo, de participar do governo, de chegar a um acordo com o governo. Ele tem uma política de impor ao governo derrotas, quer dizer, não deixar o governo governar, de fato, né? O que assinala uma coisa que a gente já vem falando faz tempo, que é muito importante, que é que a principal peça da articulação golpista contra o governo
é justamente o principal aliado do governo no Congresso, que é o PMDB. Isso aí ficou, nessa semana aqui, ficou absolutamente claro. Né? E vocês devem também imaginar o seguinte, né, que o próprio governo não previu. Como é que se conseguiu essa grande proeza de montar no PMDB uma bancada direitista coesa? Esse foi um plano político, né, de grandes capitalistas que foi organizado durante o próprio processo eleitoral. Eles selecionaram cuidadosamente os deputados que eles queriam apoiar, injetaram aí uma grande quantidade de fundos, né, organizaram a campanha de tal maneira que a atual bancada do PMDB, que é a bancada do Eduardo Cunha, que é a bancada da direita, ela surgisse no Congresso Nacional pronta, né? Quer dizer, é evidente que há uma operação política por trás disso daí e que o polo-chave da bancada é o PMDB. A bancada de direita é formada também pelo PSDB, pelo DEM, etc. e tal. Quanto a isso aí não há dúvida. É daí também, né, que surgiu, essa é a segunda questão importante, a votação em regime de urgência da questão da terceirização. Aqui, sobre esse problema, acho que a gente deveria discorrer um pouco mais detalhadamente, porque é um problema importante para o movimento operário, né? Bom, de um lado, o que é mais imediato na situação política, que é mais significativo nesse momento, é que a direita se organizou, né? Tem uma pauta muito bem organizada dentro do Congresso Nacional e vem impondo toda uma série de medidas direitistas. Né? Na pauta da direita nós temos aí o problema da maioridade penal, temos esse problema do BNDES, já teve o problema do orçamento, né? Está em discussão a chamada lei antiterrorista, que estava sendo discutida antes da Copa e não foi colocada em prática. Essa coisa toda, né? Quer dizer, há toda uma verdadeira pauta de reivindicações da direita, que é um ataque aos mais diversos setores sociais. Né? Dentro do Congresso Nacional, em paralelo com o que acontece nas ruas e o que acontece na imprensa, há uma enorme ofensiva da direita. Isso precisa ficar claro, né? Porque o que a gente vê é que uma boa parte da esquerda não registra esse fato. Eles ficam numa discussão abstrata, né? Sobre se o golpe vai acontecer ou não vai acontecer. O que é uma discussão abstrata. Né? A discussão é que há uma enorme ofensiva da direita em todos os terrenos. Essa é a discussão correta. E que essa ofensiva possa levar a um golpe é mais do que provável também. Agora, é um fato, não é uma especulação. Por exemplo, eu poderia sentar aqui e tentar montar, né, as possibilidades para um golpe de Estado ou para não existir um golpe de Estado, mas é uma discussão ociosa. O fato é que a direita está numa enorme ofensiva. Né? Tem direita na rua, a imprensa está numa campanha total e dentro do Congresso eles estão, já de um ponto de vista muito concreto, conquistando uma vitória atrás da outra contra a população brasileira. Quer dizer, a pergunta sobre se vai haver golpe ou não é uma pergunta acadêmica porque a esquerda deveria estar lutando contra tudo isso. Num certo sentido, né? Num sentido mais geral, já o golpe está em marcha, está acontecendo. As votações que houve no Congresso Nacional é um desmonte, não só da política do governo do PT, como uma ofensiva redobrada contra o povo e o movimento operário. Tá? Bom, a votação da terceirização, ela já teve o poder de despertar um pouco mais os sindicalistas
brasileiros, né, de todas as cores, que são que nem a Bela Adormecida. Você pode fazer barulho, ela não acorda de jeito nenhum. Só se o príncipe encantado vier e der um beijinho nela que ela acorda. É um encanto, é uma coisa mágica. Então, o que aconteceu? A hora que todo mundo percebeu que a direita está a plenos vapores, colocou na pauta, em regime de urgência, também outro golpe parlamentar, a questão da terceirização, aí todo mundo saiu correndo para tentar protestar. Bom, sobre isso daqui, é necessário falar uma série de coisas para que a gente não caia em confusão, né? Nós, logicamente, que nós estamos apoiando o movimento contra a terceirização, estivemos em Brasília protestando lá também, mas nós temos que dizer para todo mundo que essa luta, essa aprovação da PEC, ela aconteceu porque, na realidade, nos sindicatos não há nenhuma luta contra a terceirização. O PT e a esquerda que ataca o PT estabeleceu um padrão de, entre aspas, luta sindical. Já isso aí é muito antigo. A gente viu na época das privatizações. Você não faz nada, você não mobiliza os trabalhadores, você não luta nos locais de trabalho onde estão os trabalhadores, onde está a força real da classe operária, onde estão os soldados do exército proletário. Os soldados ficam parados no quartel, trabalhando lá. E aí os sindicalistas chamam uma passeata com os sindicalistas e tal. Muitas dessas passeatas que foram feitas ao longo dos anos eram uma farsa completa. Aí fazem discursos. De vez em quando, algum sindicalista apresenta uma proposta parlamentar que ele sabe que não vai passar no Congresso nem a tiro de canhão, mas que serve para eleger esse parlamentar como o grande lutador da classe trabalhadora. A questão da terceirização, ela entrou na mesma situação. Vamos entender a realidade dos sindicatos, que nós conhecemos muito bem. Não há luta contra a terceirização. Não há nenhuma luta. Os sindicatos, em geral, eles ignoram os terceirizados. Eles fazem um trabalho sindical apenas para os trabalhadores efetivos. Por exemplo, no Correio, onde nós temos uma intervenção expressiva, em vários momentos nós falamos, é preciso parar os sindicalizados nas greves. É preciso fazer propaganda para... é preciso parar os terceirizados na greve. É preciso fazer uma propaganda direta para os terceirizados. Nós chegamos, inclusive, a discutir de tirar um boletim específico para os terceirizados, que a gente acabou não concretizando, até porque há muita pressão contra isso daí. Nós falamos, é preciso sindicalizar os terceirizados no sindicato daquele ramo de trabalho. Tá? Fora isso daí, precisaria lutar contra o PDV, coisa que sindicalismo nenhum luta contra o PDV. Então, não há luta nenhuma. Por isso também que a proposta passou com tanta tranquilidade. Um comentarista da direita, ele falou o seguinte, o Congresso, Eduardo Cunha e o Congresso não tem medo dos movimentos sociais. Ele não tem medo dos movimentos sociais por isso. Primeiro porque, do ponto de vista eleitoral, a pressão da burguesia sobre os sindicatos, a esquerda, o PT, os outros grupos é muito grande. Eles têm uma propaganda avassaladora. E não tem eleição também. E eles continuam fazendo propaganda. E do ponto de vista material, real, dos trabalhadores, não há luta nenhuma. Então, embora, logicamente, a gente não vá se colocar contra fazer um ato na frente do Congresso, tanto que nós fomos, para protestar contra a terceirização, mas esse ato, ele aparece lá, né, vamos ver daqui a pouco quais são as outras possibilidades, mas ele aparece como sempre aconteceu nesses atos. É meio que um velório. Você vai lá para chorar o morto. Você sabe que, né,
o paciente está morto. Na hora que você chega ali na porta do Congresso, o Eduardo Cunha já está com a chave da cadeira elétrica na mão, só falta apertar, né? É que nem vocês já viram naqueles filmes que o pessoal vai fazer protesto porque vão eletrocutar o cara vai fazer o protesto lá só para marcar presença, porque o outro já está com o negócio para matar a pessoa. Quer dizer, não vamos, nesse sentido, também, elogiar essa grande luta contra a terceirização, porque não se trata disso daí. Tá? Se trata, na verdade, do movimento sindical todo, de uma capitulação diante do problema da terceirização de muitos anos, disfarçada com essas campanhas institucionais contra a terceirização. Por exemplo, eu não sei se vocês viram nas redes sociais que agora, assim, na correria, colocaram uns vídeos, né? Aparece aquele Wagner Moura, né? Falando da terceirização, um outro ator e tal. Uma coisa que é interessante ver é o seguinte, esses vídeos, eles são de 2013. Eles foram reciclados para a situação atual. Quer dizer, foi feita em 2013 essa campanha, cujo sentido, vamos ter claro aqui, vamos ter absolutamente claro, é puramente eleitoral. Bom, um destaque para o que aconteceu em Brasília, que é muito interessante, que é o seguinte. Quem esteve na manifestação foi a CUT. Tá? E nós estivemos lá também na linha de frente da manifestação, PCO. Agora, PSOL, com lutas, intersindical, etc., nem foram na manifestação. Nem para fazer propaganda, né, no velório dos direitos dos trabalhadores. Nem foram. Você vê que o interesse pelo trabalhador, né, é tão pequeno que eles nem perceberam o tamanho do negócio que estava para acontecer aí. A CUT, que está mais esperta com essas coisas, né, está mais presente no Congresso, por exemplo, estava mais, como é que se diz? Conectada com o problema. Bom, do ponto de vista da luta para derrotar a terceirização, esse movimento é, em grande medida, inócuo. Tá certo? Numa certa medida, ele não tem grande importância. Ele ganha importância dada a situação política nacional. Na situação política nacional, ele tem importância. Por quê? Porque ele foi uma iniciativa importante, o ato em Brasília, né? No sentido de chamar a atenção política para enfrentar a política da direita. Nesse sentido, foi uma iniciativa muito importante, como iniciativa política geral. Daí já foi programado também pela CUT, outras organizações parece que aderiram, né? A convocação de um dia de manifestação no dia 15 de abril. Quer dizer, terça-feira que vem. Bom, nesse sentido, como mobilização política contra a direita e tal, nós temos que dar todo o nosso apoio, até porque a reivindicação é absolutamente legítima, embora a gente destaque que, para os trabalhadores na luta contra a terceirização, vai ser necessário fazer coisa muito distinta. O que pode acontecer é que os atos, isso aí seria positivo, e essa é a nossa política, levem a luta contra a terceirização, pelo menos em alguns setores, ao chão da fábrica, aos locais de trabalho, etc. e tal, e aí se organize efetivamente uma luta real contra a terceirização, do ponto de vista da terceirização. Do ponto de vista geral, essas manifestações elas servem também para esclarecer o panorama político, porque enquanto todo mundo está falando que o ataque principal vem do governo, a direita está comendo
né, os direitos populares no Congresso Nacional a todo vapor. Estão cortando com uma serra elétrica. Então já ficou claro. Aí a gente teve a oportunidade de ver aquelas adaptações, né, acrobáticas da esquerda, que está sempre na contramão dos acontecimentos, de um setor da esquerda, que ontem estava falando que os que saem na rua saíram na rua no dia qual? 13? No dia 15 passado, eles são revoltados mesmo, é a política econômica do governo, etc. e tal. O pessoal está contra a política econômica do governo. Bom, a política econômica do governo, que é um ataque aos trabalhadores, não é perto do que foi feito no Congresso, não é nada. Então, é um ataque, digamos assim, a política econômica do governo é uma guerrilha, isso aqui é a invasão alemã da França, assim, entendeu? Proporcionalmente falando. Aí, o pessoal teve que se juntar com o governo, CUT, né, a Central Sindical Governista, que eles falaram que não participam de ato com governista, né? Não falaram isso, para não ir no dia 13? E decidiram deixar de lado a bandeira da não participo com governistas para participar do ato do dia 15. Quer dizer, não sabem o que estão fazendo, é uma improvisação total, né? Aí eu vi que o PSOL tirou uma nota, onde ele fala de lutar contra o Congresso, mas quer lutar também contra a Dilma, então fica aquele negócio extremamente confuso, que a pessoa não sabe para onde correr, não sabe como juntar, né, as diversas partes da sua política de ocasião, de conveniência, para enfrentar a situação. Então, resumindo, de um lado, a luta contra a terceirização, esse é um capítulo é um capítulo final de uma longa capitulação, de um lado. De outro lado, foi um protesto político importante, do ponto de vista geral, para despertar e tentar desfazer a confusão política que existe no país. Por exemplo, a esquerda, né, precisa tomar consciência de que tem que se levantar contra o Congresso. A hora que o Congresso Nacional, a bancada do Eduardo Cunha, junto com o PSDB e o DEM, terminar, você não vai nem poder andar na rua mais. Eles estão aprovando tudo que eles imaginaram na vida deles. Vai entrar aí muitas outras coisas, né? Eles falam assim que a pauta é a lei antiterrorista, maioridade penal, mas no meio eles vão aprovar 1 milhão de coisas. E nessas coisas também, vamos falar que é verdade, a dificuldade de resistir está ligada ao fato de que a esquerda, PT em primeiro lugar, mas toda a esquerda, PSOL, PSTU, etc. e tal, contra essas coisas de direita, só fizeram confusão e propaganda eleitoral. Só que agora não é propaganda eleitoral, agora a direita está lá impondo a realidade. Quer dizer, você quer derrotar, tem que ter uma luta de verdade, uma luta real. Luta onde você mobiliza os trabalhadores que estão trabalhando, onde você mobiliza o povo, onde você conquista a opinião popular através da denúncia da direita, quer dizer, aquela política de todo mundo se entender, acochambrar tudo, deixar tudo no ar, isso aí não serve mais. Isso é um fator positivo da situação, e eu acho que devagarinho vai caindo a ficha de muitos setores de que acabou o sonho acabou, como se disse antigamente, depois de 68, né? O sonho reacionário de que a democracia garante tudo acabou. Bom, mais um terceiro acontecimento, aí vamos procurar juntar tudo. O ato do dia 12. O ato do dia 12, de amanhã, né? Ele está sendo feito no mesmo molde do ato anterior, que é muito curioso. Muita gente pode não se lembrar, mas na véspera do ato anterior, do dia 15, a opinião unânime da esquerda é a seguinte: não, essa direita é fraca. Essa é meia dúzia de gato pingado. Aí o PCO fica exagerando, falando da direita. Eles falam isso aí porque eles querem apoiar o governo da Dilma, né? Aí o que aconteceu? A Rede Globo, que não é pouca bosta,
faz uma mega campanha, põe um monte de fascistinha na rua, né, algumas dezenas de milhares, fala que tem milhões, e aí a esquerda caiu das nuvens. Caiu das nuvens. No dia seguinte, quem teve a oportunidade de ver, viu a choradeira da esquerda que não acreditava que a direita era mais do que meia dúzia de gatos pingados, era total. Choradeira mesmo, assim, você via no Facebook as lágrimas escorrendo, né? Bom, agora está acontecendo a mesma coisa. Um mês deu tempo para o pessoal recuperar a sua tradicional arrogância em ignorar a realidade. Né? Faz alguns dias atrás, né, o principal partido dessa esquerda pequeno-burguesa centrista, para diferenciar da esquerda pequeno-burguesa oportunista do PT, tirou uma nota dizendo o seguinte: não vai ter golpe, pelo contrário. Dizem que a direita está crescendo, a esquerda que está crescendo. Veja a votação do PSOL na eleição. Eu olhei lá para ver se eu vi alguma coisa, eu não vi nada de votação espetacular do PSOL. Aí eles falam assim: não, nós não podemos ficar olhando para o lado negativo das coisas. Nós temos que olhar para a Espanha, para a Grécia. Né? Quer dizer, a esquerda, com o colapso do PT, não é a direita que vai faturar. É a esquerda, vai faturar eleitoralmente. Veja o sonho. Não tem golpe. O que tem é que o governo do PT fez muita coisa errada, né? E agora o povo repudiou. Tudo bem que a manifestação tinha um ar conservador, mas no fundo, é uma insatisfação popular muito grande contra uma política errada. Né? Quem mandou o PT ser tão corrupto? Todo mundo sabe que a justiça divina é imponderável, mas a justiça terrestre, essa é líquida e certa. Né? Você roubou, você tem que pagar. Não é assim? No Brasil não foi sempre assim. Veja que a condenação de corruptos desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, é uma coisa espantosa. O partido que mais pune a corrupção é o Brasil. Né? Bom, então, estão alimentando essa ilusão. O que vai acontecer no ato amanhã? O que tem de acontecer no ato amanhã? O ato de amanhã ele tende a ser um ato, se não igualmente grande àquele, e grande igual ao anterior, até maior, porque a campanha de convocação do ato é enorme. É enorme. Hoje de manhã, por exemplo, por acaso liguei a televisão, caiu num canal evangélico. Aí a reportagem era: o que é ser desonesto, na sua opinião? Aí depois ele perguntava: você acha que o governo é honesto? Aí um cidadão, daí toda uma reportagem, honestidade, governo, papapá. Aí um cidadão aparecia lá cantando uma música extremamente chata, e atrás dele tinha assim várias fotografias, mas a que ficava em destaque era assim: vem pra rua. Quer dizer, a campanha, que a gente não está vendo assim abertamente, ela é enorme para levar o povo para a rua. Né? Se fosse uma causa popular, com o nível de campanha que tem aí no Brasil, nossa, acontecia uma revolução. Porque é uma campanha realmente gigante, ninguém está vendo. Então amanhã, não dá para saber, porque como a gente afirma que a gente não tem bola de cristal, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, mas a gente pode prever que vai ser um choque para muita gente também. Aí volta todo aquele negócio. Bom, sobre isso daí, a gente tem que tirar algumas conclusões, né? Que é o seguinte:
a insistência em negar a realidade da parte da esquerda se transformou já numa coisa patológica e perigosa. Primeiro, não há como negar que há uma ofensiva geral da direita. O pior de tudo nessa ofensiva, inclusive, é falar que isso daí é a vontade popular. Isso é o pior de tudo que se poderia falar. Na tentativa de não ficar isolado da onda majoritária, a pessoa vai lá e fala assim, não, tudo isso daí é o povo está insatisfeito e tal. Isso daí é o caminho para a autoliquidação. Porque isso não é nada de vontade popular. Isso é uma ofensiva da direita. A ofensiva da direita é porque o governo PT foi excepcionalmente ruim? Não. A ofensiva da direita é porque é a ofensiva da direita. Eles já fizeram isso com tudo quanto foi governo. Eles exploram, logicamente, as debilidades do governo que está lá, que é um governo burguês. Como é que não vai ter debilidades? Dentro do capitalismo, e ainda mais em acordo com o regime político e outros partidos, coisa que a gente sempre falou, não dá para atender às reivindicações populares mesmo. O que você pode fazer é pouca coisa. Né? Quando um governo do tipo do PT faz coisas um pouco maiores, estatiza empresas, etc. e tal, é porque a pressão popular é muito grande. Então ele é obrigado a se acomodar a essa pressão popular. Mas no Brasil não há uma pressão popular muito grande. Então o governo fica naquele feijão com arroz do governo de esquerda parlamentar, meio social-democrata, nacionalista e tal. É uma campanha da direita. A queda do PT ela foi organizada pela direita. Ela está sendo organizada pela direita. E a esquerda, ao invés de chamar a atenção dos elementos mais lúcidos da classe trabalhadora, da juventude, ela faz coro com esse movimento. Ela fala que é a insatisfação popular. Né? A grande muleta da esquerda é o movimento de junho de 2013. Para provar que esse movimento tem um caráter popular. O que eles não entendem sobre o movimento de junho de 2013? Bom, eles não entendem nada sobre esse movimento e a gente poderia passar o dia falando sobre o que eles não entendem. Mas uma coisa em particular eles não entendem, que é o seguinte. O movimento de junho, ele foi um movimento progressista até o momento em que houve o enfrentamento com a polícia no centro de São Paulo, que provocou uma grande revolta na população. Já no ato posterior, a burguesia, percebendo o perigo daquele ato, né, percebendo que a situação ia se descontrolar, a burguesia, como a gente disse na época, nós fomos os únicos que dissemos, tratou de sequestrar as manifestações, chamando um público de direita, e infiltrando nas manifestações elementos de extrema-direita que, para quem esteve no ato, né, quem não está fazendo a análise, sei lá, da Universidade do Amapá, por exemplo, mas esteve no ato, lá teve no asfalto da Paulista, era muito visível a presença da extrema-direita, de policiais infiltrados tentando dominar o ato. Você teve um ato onde teve um enorme enfrentamento com a polícia. No ato seguinte, aparece um monte de gente, sabe-se lá Deus de onde, falando para a esquerda que não podia levantar a bandeira. Claro que não eram as mesmas pessoas que estavam enfrentando a polícia. Muito mais, provavelmente, era a própria polícia infiltrada no ato que estava falando que não podia levantar a bandeira. A partir daí, em São Paulo, as manifestações começaram a ser dominadas pela direita, até que se extinguiram totalmente. O governo cedeu na reivindicação, sentiu que havia uma pressão muito grande mesmo, não queria reavivar as manifestações, mas elas acabaram. Aí teve manifestações em outros estados que já começaram de maneira confusa, porque a própria burguesia direita já tinha consciência do que estava acontecendo. Então as outras manifestações eram muito confusas. Tinha gente de esquerda, gente de direita, era uma confusão muito grande. Mas isso foi o movimento de junho na essência, e o pessoal não entendeu que a direita deu a volta por cima. O que era para ser um movimento contra o governo Alckmin aqui e contra a direita, com reivindicações populares, etc. e tal,
ele acabou sendo um movimento que a direita tomou conta. As últimas passeatas, que já foram bem minoritárias, já eram quase que exclusivamente de direita. Tinha aqueles movimentos contra a corrupção, cansei e tal. A direita, ela vem se organizando no Brasil há muito tempo. Ela está organizada. Nunca é demais repetir isso daí. Ela está organizada e ela é financiada por gente de muito dinheiro. Por exemplo, esse movimento Brasil Livre, a gente já falou várias vezes, é financiado do estrangeiro, etc. e tal. Mesma coisa, esse movimento vem para a rua, que é ligado ao PSDB, mas é ligado também a setores norte-americanos, como a gente pode ver na própria figura dirigente do movimento. Isso daí não é um movimento popular. Não vamos ser alucinados. Esse é um movimento de direita, que visa derrubar um governo de esquerda. O governo, a gente pode achar que o governo é ruim, tudo bem. Mas nenhum governo que foi derrubado pela direita era uma maravilha de governo. O golpe de Estado, porque se o governo fosse maravilhoso, não tinha golpe de Estado. É ou não é? Por exemplo, se o governo sobe lá, que nem aconteceu com o governo bolchevique na Rússia, faz a reforma agrária, dá a terra aos camponeses, estatiza as empresas, garante o salário de todos os trabalhadores, dá todos os direitos das mulheres, quem que vai derrubar esse governo? Na Rússia, por exemplo, não tentaram derrubar o governo. Eles tentaram invadir o país e derrubar o governo pela força das armas estrangeiras. 14 exércitos invadiram e não conseguiram. Porque quem vai derrubar um governo que chegou para o camponês e falou, você não tem nada? Toma esse pedaço de terra aqui, o governo está dando para você plantar. O cara vai apoiar o outro? Não vai, nunca. Um governo que atendeu todas as reivindicações operárias, reduziu a jornada, garantiu um salário mínimo que permitia o cara sobreviver. Como é que você vai derrubar esse governo? Que tipo de mentira que você vai contar? Agora, o PT deu o Bolsa Família, até aí uma parte do pessoal, né, logicamente que fica vinculado ao governo, apoia o governo por essa medida reformista. Mas isso é pouco. O trabalhador do Correio não ganhou nada. O trabalhador da Petrobras não ganhou nada. Tem um monte de terceirizados lá. Quer dizer, lógico, tem que derrubar um governo que tem muito defeito. Todos que foram derrubados tinham defeitos. E como a gente falou várias vezes, o problema é o seguinte, não olhe para o governo que está sendo derrubado. Olhe para o governo que vai ser colocado no lugar. Porque o governo João Goulart também não fez nada. Mas quem que em sã consciência ia querer a ditadura militar? É preciso ter um mínimo de perspicácia política. Outra coisa também que é importante é o seguinte, a ilusão da democracia, ela precisa ser cuidadosamente acompanhada. Por exemplo, o PSOL fala na Grécia. Mas acontece que na Grécia, o governo do Syriza, que é um governo de esquerda, ele está mais espremido do que o governo do PT. Essa semana houve uma denúncia nos jornais, que partiu de reportagens de grandes jornais como o New York Times, que dizia que havia um plano dos Estados Unidos e da União Europeia no sentido de dar um golpe com as seguintes características. Deixar uma parcela do Syriza no governo, Tsipras, por exemplo, que é a pessoa popular, tirar todos os setores esquerdistas, montar uma coligação conservadora e aplicar o programa conservador sob a fachada do governo Syriza, que já não existiria mais. Vocês estão vendo que o problema do governo de esquerda, sabe qual é o problema do governo de esquerda eleito democraticamente? Que está sendo provado no Brasil, mas o pessoal não vê, é que a burguesia não vai respeitar essa democracia. É simples assim. Você pode até ser eleita, a Dilma foi eleita. O problema é saber se você vai ficar 4 anos no governo.
Se você ficar 4 anos no governo, o problema é saber se você vai governar. Porque a Dilma já não está governando muita coisa. Esse é o problema que está colocado no Brasil. Já a esquerda, ela adotou uma fantasia tão grande sobre a democracia que ela acha que a democracia é uma coisa assim que quase que vem de Deus. Nenhuma força terrestre pode contrariar. Se você tiver voto, ninguém vai ir contra você. Por isso que eles acreditam que o PT realmente perdeu a simpatia popular. Se ele tivesse mantido essa simpatia popular, a direita não faria nada. Olha, faz favor. É de uma ingenuidade total isso daí. Todo governo que é derrubado também porque ele tem simpatia popular. Também tem esse detalhe. Num dado momento a situação dele fica difícil e o golpe vai lá e pronto, quebra o negócio. Tanto que depois, né, muitas vezes, tem uma reação quase que imediata ao golpe. Depois que passa aquela surpresa, passa aquele susto, né, o pessoal reage. No Brasil, o que eu vejo de positivo em relação aos outros países é que aqui a discussão do golpe está muito adiantada. Outro dado importante. No Chile, também há a mesma operação para derrubar o governo do Chile, da Bachelet. Bom, aí as teorias, as grandiosas teorias de que a burguesia adora o governo, etc. e tal, mais do que o Chile, não tem. Não teve governo mais amado pelo imperialismo de esquerda do que o governo do Partido Socialista chileno. Não teve. O Partido Socialista chileno era idolatrado pelo imperialismo. Idolatrado. Salvaram o Pinochet, salvaram os militares genocidas da época da ditadura, mantiveram a política chilena, que é um modelo de política neoliberal. Quer dizer, melhor que isso daí, só 2 disso, não é? No entanto, querem derrubar o governo da Bachelet. Como é que é a teoria dos nossos amigos que falam que o governo não cai porque ele é burguês, que ele faz o serviço da burguesia, vai ficar diante disso? Precisaria conhecer um pouco de história, né? Muito governo que era assim foi derrubado. O imperialismo ele não é fã do governo por generalidades. A burguesia não é a favor do governo por generalidades. O governo é um instrumento. Se o instrumento não funciona, tem que trocar. E nós estamos no meio de uma baita crise internacional. Uma crise do capitalismo sem precedentes. E o imperialismo já falou, os governos de esquerda têm que sair de um jeito ou de outro. É eleição, é impeachment no parlamento, que nem aconteceu com o Lugo, né, que nem aconteceu, é o Supremo Tribunal, que nem aconteceu em Honduras, é o golpe militar, mais o Supremo Tribunal, que nem na Tailândia, é o golpe militar direto, como aconteceu no Egito, é o golpe com crise na rua, com os fascistas, como aconteceu na Ucrânia, de um jeito ou de outro, tem que sair. Esse é o problema. O imperialismo está numa política de derrubar esses governos. Ele só não derruba, ele só não é mais agressivo na tentativa de derrubar, onde a situação é muito explosiva. Mas você vê, ele tentou derrubar o governo chinês. Imagina o governo chinês. Teve uma crise interna dentro da burocracia chinesa, onde uma ala estava aliada ao imperialismo. É evidente a tentativa de derrubar o Putin na Rússia, que é um país atrasado, mas é uma potência nuclear. O Irã, falaram até em invadir o Irã. Por que não vão derrubar o governo da Dilma? E o governo do Irã, o que é? Trotskista? Lógico que não. O Putin é algum revolucionário marxista? Claro que não. O Putin era um homem da turma dos caras que derrubaram a União Soviética. Ele não é nenhum esquerdista. Essas teorias, elas não têm valor nenhum.
Então, a conclusão que a gente deve tirar é o seguinte: provavelmente o cenário da segunda-feira vai ser mais conturbado. Né? Vou relembrar aqui algumas coisas que foram ditas só para a gente assinalar. No famoso aniversário da Marta Suplicy, que reuniu aí a rataiada política nacional, falaram que se o ato do dia 12 for maior que o ato do dia 15, tem que considerar o impeachment da Dilma. Então, temos que levar isso aí em consideração. Porque hoje, todo mundo acha que está tranquilo, porque a imprensa, ela não está fazendo alarido. Mas amanhã e depois, nossa. Vocês têm que lembrar o seguinte, ó, lembrem disso daqui quando vocês forem ler os jornais amanhã e depois. No golpe no Egito, a imprensa nacional e internacional falou que tinha 17 milhões de pessoas na rua. Eu não acreditaria que tem 17 milhões de pessoas na rua, nem que fosse na China, nem que fosse na Índia. No Egito, o Egito tem 80 milhões de pessoas. Pô. Então, 1/4 do povo saiu na rua. E saiu na rua para colocar o poder na mão dos generais egípcios. Tudo bem que a gente é muito trouxa, mas é demais, não é? No ato passado, a Rede Globo chegou a falar em 2,5 milhões de pessoas na Paulista. Você imagina. Quanta gente que essa Paulista não vai abrigar nesse domingo aqui, se tudo der certo para eles, né? Acho que a gente deve esperar um recrudescimento da ofensiva direitista a partir da segunda-feira. E nós temos que convocar o dia 15. É preciso organizar uma resposta ofensiva da direita. E essa resposta, ela tem que ser organizada com as grandes organizações de massa, que são as que estão convocando o dia 15. Em primeiro lugar, a CUT. Só que vamos insistir numa tese que a gente já falou várias vezes. Não basta ficar fazendo propaganda genérica. Estilo essa propaganda genérica da terceirização. É preciso ir aos trabalhadores, ao local de trabalho, ao local de moradia, mobilizar a força real do movimento operário contra a direita.